analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste. Que 4 situações? O paciente tem a doença e o resultado do teste é positivo. Ele está doente, fez o teste e o resultado deu positivo. Ok. Ele pode ter a doença e o resultado ser negativo. Então o teste falhou, não é isso? Pois é. Ele pode não ter a doença e o resultado ser positivo. Ele pode não ter a doença e o resultado ser negativo. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Um índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como, aqui é a parte importante da questão, a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Então, o que é sensibilidade? É a probabilidade do resultado ser positivo se o paciente estiver com a doença. Você pega aqueles pacientes que estão com a doença, só os que estão com a doença, e vê a probabilidade do teste ter dado positivo, tá? É isso. É um caso de probabilidade condicional. Você pode assistir a aulinha de probabilidade no canalzinho do YouTube ou lá no nosso site, tá aqui o endereço, de uma forma bem mais completa e ampla, né? Resolver a lista de 25 exercícios, todas têm resolução em vídeo e tal, né? Bom, vamos ver. O quadro refere-se a um teste diagnóstico para a doença A, aplicado em uma amostra composta por 200 indivíduos. A gente vai acabar nem usando esse número aqui, não vai precisar dele. O que tem aqui? A doença A, né? Presente e ausente, então aqui 95 mais 5, 100 pessoas tinham a doença. Também 100 pessoas não tinham a doença, tá? Aí o resultado do teste. Para essas pessoas onde a doença estava presente, que tinham a doença, 95 o resultado deu positivo e 5 deu negativo, que falhou, né? Porque elas tinham a doença, certo? Então esses 5 casos aqui falhou. Para os casos em que as pessoas não estavam doentes, não tinham a doença A, em 15 delas o resultado deu errado também, deu positivo, dizendo que elas tinham a doença. Em 85 ele funcionou, realmente deu negativo, tá? Conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade dele é... Lembra o que é sensibilidade? O cálculo de probabilidade, né? A probabilidade da pessoa, do teste ter dado positivo, né? Caso ela tenha a doença. Então o que a gente tem que fazer? Analisar entre os pacientes com a doença, aqueles que têm a doença, a probabilidade de que o resultado seja positivo. É isso que a questão fala. Então é uma probabilidade condicional. Então a gente não vai analisar tudo. A gente vai analisar só os que têm a doença. Quantas pessoas têm a doença? 100 pessoas. Dessas 100, em quantas delas o resultado deu correto, deu positivo? 95. Probabilidade é o NA pelo NE. Não é isso que a gente aprendeu? Ó, número de casos favoráveis pelo número total de casos. Número de elementos do conjunto A pelo espaço amostral. Ou seja, em 95 casos, de um total de 100, né, o resultado deu correto, deu positivo. Isso na matemática é 95%. Então a sensibilidade desse teste é de 95%, de acordo com os dados do problema. Então a alternativa correta é a alternativa E. Beleza? Então não era para analisar todos os casos, tá? Só aqueles em que a doença estava presente, conforme diz o texto. Beleza?